Boa noite, eu me chamo Anebele e eu faço parte do grupo 9. Nós ficamos com a experiência da beterraba, em que consistia colocá-la em potes de álcool, acetona, detergente e água e observar como reagiria a membrana da célula em cada uma das situações. E para isso eu achei super importante mencionarmos o que viria a ser a membrana plasmática da célula. Observamos que a beterraba é um vegetal, então aqui eu fiz um desenho de uma célula vegetal, em que essa parte toda azul que eu coloquei aqui, ela seria a membrana plasmática, que seria a parte externa do citoplasma. O citoplasma seria toda essa parte, e esta envoltura chamaríamos de membrana plasmática, que ela envolve a célula e separa o meio interno do meio externo. É super importante frisar que dentro do citoplasma nós temos os chamados plastos, que um dos plastos responsáveis pelo pigmento vermelho da beterraba é a beta-cianina, que é um tipo de cromoplasto localizado nesse local. Esse pigmento vermelho da beterraba é chamado beta-cianina, que eu estarei falando ele no decorrer do meu trabalho, que ele garante essa cor vermelha à beterraba. É hidrossolúvel, isso quer dizer que é solúvel em água, e ela dissolve os polares. O primeiro experimento que fizemos é sobre a água e a beterraba. Olha só, novamente fiz um desenho da célula vegetal. Nós percebemos que a água, ela passa livremente pela célula. Ela entra e sai de uma forma mais fácil. Então, percebemos uma mínima pigmentação no experimento. A água não tem o potencial de destruir a membrana e ela passa na bicamada fosfolipídica da célula. Isso acontece. O primeiro experimento que fizemos é sobre a água e a beterraba. Olha só, novamente fiz um desenho da célula vegetal. Nós percebemos que a água, ela passa livremente pela célula. Ela entra e sai de uma forma mais fácil. Então, percebemos uma mínima pigmentação no experimento. A água não tem o potencial de destruir a membrana e ela passa na bicamada fosfolipídica da célula. Isso acontece. Aqui eu havia falado que a água passa livremente pela célula. Aqui embaixo eu fiz um desenho da bicamada fosfolipídica, que a parte que eu coloquei em rosa é hidrofílica. Isso quer dizer que ela gosta de água, digamos assim, que a água passa nesse local. E essa parte azul, que seria as perninhas, é hidrofóbica. Então, o que acontece? Essa parte externa é carregada de proteínas, moléculas, íons e também a água. Ela tem uma capacidade de fluir nesse espaço tranquilamente, entrar e sair. Por isso que a pigmentação não é tão... O próximo experimento que fizemos, nós utilizamos álcool e a beterraba. Houve-se uma pigmentação porque o álcool é uma substância polar, né? Ele tem essa extremidade OH, que é polar. E essa outra parte aqui que compõe o álcool é uma substância apolar. Dessa forma, o etanol é uma molécula polar e a gordura é apolar. Por ter esse diferencial, quando se entra em contato com uma membrana, ocorre uma pequena pigmentação. O próximo experimento que fizemos foi a acetona mais a beterraba. Aqui percebemos a estrutura de uma célula vegetal em que a acetona está tentando passar pela célula. A acetona é um solvente polar e a membrana fosfolipídica também é polar, que seriam essas cabeças representadas por esse desenho. Quando a acetona encontra a membrana da célula, ela interage com a parte polar, que é como se fossem essas cabeças, ocorrendo espaçamentos e furos, porque ela está tentando entrar entre os fosfolipídios, que acaba com a permeabilidade da célula, que é aquela que controla o que entra e o que sai da célula.
ela apresentando essa parte polar e essa outra apolar, e o que ocorre? O distanciamento dos fosfolipídios. As perninhas que são apolares, elas ficam mais longes, isso para aumentar a fluidez. Portanto, a membrana que foi danificada pela acetona, porque houve uma desorganização da camada lipídica. E essa desorganização, ela propicia que a membrana seja liquefeita, ou seja, rompida, ocasionando essa coloração vermelha. Detergente, e nos faz pensar do que é formado o detergente. É muito comum que a gente guarde o óleo sujo para que as pessoas possam fazer sabão, esse tipo de coisa. Então acontece que, se nós formos pensarmos, o detergente ele é formado pelo óleo